Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, mesmo se não gostar. Mas não tem como não gostar desse vídeo não, porque esse vídeo vai ser informativo. Vai acrescentar muitas coisas na sua vida. Não que os outros vídeos que tem aqui no canal não acrescente. Pra você que quer ser intercambista, na verdade, né? Se você não quer, não vai acrescentar muita coisa. Mas enfim, decidi falar sobre o TAI. TAI Exam. Que é um teste que a gente faz quando está quase terminando o nosso intercâmbio de inglês. Né? Depois de 6 meses, quase 6 meses aqui, a gente tem que fazer o TAI. Geralmente é a escola que marca a data para os alunos. E aí, quando tá perto de você fazer, eles te mandam um e-mail. Na verdade, um mês antes, eles te mandam um e-mail para você começar a se preparar. Na escola, geralmente, os professores também cobram de vocês essa preparação para o TAI, falam como vai ser. Só que a maioria dos alunos não presta atenção, não faz nada. Sim, é isso que acontece. E aí, na hora de fazer o TAI, fica preocupado, desesperado e assim por diante. Tem a galera também que não recebe essas informações na escola e aí não sabe onde procurar, a escola não dá informação e aí acaba que perde, deixa de fazer o teste e enfim. Hoje esse assunto estava sendo abordado na minha aula online, né? E teve bastante brasileiro que estava perdido, não sabia o que era, o que tinha que fazer, o que precisava para fazer. E aí eu falei, cara, isso poderia dar um bom tema pro canal, né? Para fazer vídeo no canal. Então eu vou fazer, porque assim como tinha pessoas na minha turma perdido, pode ter pessoas que às vezes tá pelo YouTube procurando, porque tá desesperado para fazer o TAI, não sabe como e nem por onde começar. Então o que eu vou fazer agora? Vou ajudar vocês, você é a luz no fim do túnel. E aí o que acontece? Eu fiz o TAI uma vez e vou fazer ele de novo esse ano. Boatos que esse ano vai ser online por causa da quarentena, então a gente vai ter que fazer o TAI Logbook para enviar para as escolas. Mas o ano passado, quando a vida ainda era normal, eu fui até o local em que se fazia, né? Que tem um local específico para você ir fazer o TAI. E aí, o que acontece? Você tem que chegar lá na hora, tipo o Enem, tem que estar lá na hora que eles marcarem. Você chegar antes, eles não vão querer deixar você fazer. Tem que estar com o seu documento lá, bonitinho, impresso, com o seu TAI Logbook escrito à mão ou digitado, impresso. Claro que a maioria das pessoas imprime, mas se você não quiser fazer à mão também, escrito pode ser, mas tem que ser com letra legível. E é isso, você pode escolher. Eu fiz impresso, claro. E aí o que aconteceu? Eu fui no dia e local da prova lá, certinho. Cheguei no horário, tava lá com o meu TAI Logbook, meu passaporte, que é isso que eu lembro. As escolas mandam um e-mail lá, listando o que você tem que levar no dia. E o que eu lembro era de ter levado o passaporte e o meu TAI, tá? O logbook. Que é uma pesquisa, sabe esse trabalho de escola que você entrega? Então, quase a mesma coisa. A diferença é que você não precisa usar nenhuma regra de A, B, não sei o que das contas para fazer. E aí, a mesma coisa se aplica para o seu logbook que você precisa ter. O que você vai ter que colocar no logbook? Anotei aqui. Primeiro o título, que tem que ser My TAI Logbook, né, bonitinho. E aí você vai precisar ter dentro da sua pesquisa aí uma investigação, que pode ser de qualquer tema, um tema aleatório. Por que criaram, sei lá, por que o extintor de incêndio foi criado, quem criou o extintor de incêndio, a capinha do celular, o carro que tá lá na rua, N coisa, sabe? E aí você vai falar sobre isso. Eu fiz falando sobre brigadeiro, né? Por que o brigadeiro tinha aquele nome, quando que ele foi inventado, por que ele foi inventado, surgiu de onde, sabe? Falei sobre o brigadeiro. E coloquei como se faz, né, o brigadeiro. Botei lá a receitinha também, porque tem que encher linguiça. E aí depois dessa minha investigação, dessa minha pesquisa aleatória, eu coloquei a news, que é a notícia que a gente tem que colocar. Como funciona essa notícia? A gente vai ter que pesquisar
sobre um tema, sobre um fato, né, que aconteceu nos últimos 6 meses, que foi de gravidade de nível internacional, porque passou não só nos jornais aqui pela Europa, quanto lá no Brasil, pode ser também. E a gente vai falar sobre isso. Na época que eu fiz, o assunto do momento era um caminhão que foi achado em Essex, na Inglaterra, com corpos de pessoas lá dentro. E aí eu falei sobre isso. Daí, o meu trabalho era pesquisar em sites diferentes sobre essa mesma notícia. Em 2 sites, para ser mais exata, assim, sobre a notícia. E aí, você tem que colocar essa referência em qual site, né, você achou sobre essa notícia na pesquisa, né, no seu TAI. E vai falar sobre qualquer tema. Se esse ano vocês quiserem falar sobre o coronavírus, né, 2020, então vamos falar sobre o coronavírus. Pesquisa em 2 fontes de informação de notícia diferente e coloca lá no seu TAI. Né, no Word bonitinho. Eu acredito que vocês vão montar no Word, né? Ninguém vai querer escrever à mão. Mas se for escrever à mão, coloca aí na sua pesquisa. E depois vocês têm que falar sobre um livro, né? Que é a parte do book. O que vocês vão fazer, na verdade? Tem que ter lido um livro em inglês? Sim, de preferência. Mas não, se não tiver lido não tem problema, que a maioria das coisas... Pera, tava muito estourado. Que a maioria do que as pessoas fazem, né? Não lê. Ainda não lê um livro em inglês. Se você não leu um livro em inglês, tudo bem, não tem problema. Era pra ter lido, mas se não leu, tudo bem. Pega aí um livro que você tenha lido e aí você traduz ele na sua cabeça, que foi o que eu fiz. Não exatamente, porque eu pesquisei um pouquinho. Mas eu falei sobre o Pequeno Príncipe. Só tinha lido o Pequeno Príncipe em português. Daí entrei na internet, procurei referências do livro, partes do livro que eu gostava em inglês, né? As frases, a conversa do Pequeno Príncipe, que eu gosto muito, que é do Pequeno Príncipe com a raposa. Aí pesquisei, né, bonitinho, pipipi, popopô. E aí fiz o resumo do livro, em inglês, né, tem que ser isso aqui que eu tô falando, tem que ser tudo em inglês. E aí coloca lá na pesquisa, né, no seu Thai Logbook. E aí depois você vai falar sobre informações, informações, como eu posso dizer, gerais do livro. Por que o nome do livro é aquele, onde o livro foi escrito, por quem foi, quando foi, essas coisas. Aí vai fazer a descrição do livro. Essas informações que vocês encontram na Wikipédia, sabe? Lá na Wikipédia tem. E aí, pra quem lê o livro, tem um livro com você aí, caso você tenha pego em alguma biblioteca aqui, na biblioteca da escola, tudo mais, você tem que levar esse livro com você no dia. Mas se for o caso de você não ter lido o livro, ter sido igual eu, li o livro lá no Brasil, em português, e não tem o livro aqui, mas vou falar sobre ele, você tem que imprimir a imagem da capa, né, da capa da frente e da capa traseira, da capa de trás do livro pra levar. Não precisa ser colorido, mas pode ser se você quiser. Eu levei tudo em preto e branco. Mas se quiser levar colorido, pode levar colorido. E aí você tem que ter a imagem da frente, a imagem de trás da capa, também no seu Thai Logbook para eles verem. E aí, você leva no dia. Então, esses 3 pontos têm que estar dentro da sua pesquisa do logbook, tá? A investigação, que é para falar sobre um tema aleatório. A notícia, que tem que ser pesquisada em 2 fontes de informações diferentes. E a descrição do livro, né? O livro que for de sua escolha também. Isso aí é você que vai escolher. Quando você chegar lá para fazer a prova, que você vai estar com o seu TAI, com seu passaporte bonitinho, vai ser tipo fazer o Enem. Eles vão conferir você, seu nome bonitinho, o horário, para ver se você está no horário. E aí vocês, os alunos daquele dia, né, o grupo que for fazer a prova, né, o exame naquele dia, vão subir para a sala específica de fazer, né, o exame. E aí a primeira parte é o exame escrito, que eles vão querer avaliar a sua escrita, como você escreve. E aí são 2 provas, 2 tipos de prova. Vamos colocar a prova A e prova B. Tanto a prova A quanto a prova B, elas têm 2 partes, parte 1 e parte 2. Vamos colocar assim, para não ficar confuso. E aí, a prova A, a parte 1 da prova A, é para você escrever sobre o seu livro. E a parte 1 da prova 2 é para você escrever sobre a sua notícia. Eles vão fazer perguntas específicas, tanto sobre o livro, tanto sobre a sua pesquisa, né, das notícias, da notícia que você escolheu. E aí você vai ter que escrever na prova A ou na prova B, dependendo de qual você receber. E a parte 2, tanto da prova A quanto da prova B, vai ser aleatória. Eles vão colocar 2 temas lá. Quando eu fiz, eu tinha a opção de escolher escrever sobre uma pessoa famosa do meu país de origem,
E tinha lá a descrição do que eu tinha que colocar. Se tinha nome artístico, quanto tempo era famoso, por que era famoso, se era muito rico, se não era. Ou escrever um e-mail pro meu amigo, no Brasil. É óbvio que eu escolhi o e-mail pro meu amigo. E aí, eles vão fazer isso para tentar fazer você escrever o máximo que você puder. Enfim, depois que acabarem de fazer a prova escrita, vocês vão sair da sala e na hora que vocês forem entregar a prova, eles vão te dar um horário. Esse horário vai ser o horário que você vai fazer a prova de fala, né? O teste de fala, que é o speaking. Daí eu terminei a prova, eles me deram o horário de fazer a parte do exame, né, falado. Eu tenho que esperar dar esse horário. Deu esse horário, eu vou voltar para a sala em que eles decidirem para fazer esse teste, né, de fala. E aí, enfim, vai ser de dupla. O teste é feito em dupla. Então vai entrar entrou eu e mais uma pessoa e vai entrar você e mais outra pessoa no dia que você for fazer seu teste. E lá eles vão perguntar: se você pegou a prova A, em que você teve que escrever sobre o livro, provavelmente no seu speaking você vai ter que falar sobre a conversa, as perguntas que ele vai te fazer vai ser sobre a sua entrevista. E se você falou sobre a sua entrevista, né, se você escreveu sobre a sua entrevista na primeira prova, você vai ter que falar sobre o seu livro. É assim que funciona. E aí a parte da investigação, que é aquela lá que eu falei que eu fiz sobre o brigadeiro e que eu não sei qual que vai ser a sua, ele vai te perguntar também, sabe? Por que você escolheu aquele tema, vai pedir para você falar sobre ele. E você não vai estar com o seu logbook, não. O logbook que você levar, que foi tudo que você pesquisou, vai estar com um entrevistador. Então, por isso que você tem que saber o que está escrito lá. O máximo que você pode fazer é apontar, como você está vendo aí, né? Assim, assim, assado. O máximo. E aí vai ter que falar ou sobre o livro ou sobre a entrevista, dependendo do que você fez na primeira prova. Isso aí vai depender. Mas vai com tudo na ponta da língua. E fica tranquilo, porque se você não souber o que você tá falando, não fala, tá? Fala só o que você sabe. Porque por mais que ele te deixe à vontade, tá avaliando. Eles vão estar lá com o gravadorzinho o tempo inteiro gravando o que você tá falando para saber o quanto você sabe de inglês. E aí, a pessoa que fez comigo na época, né, da entrevista, eu não lembro se era mexicano ou se era chileno. Mas eu acho que o nível dele de inglês estava um pouco maior que o meu, né, mais avançado. Mas mesmo assim a gente fez junto e foi tranquilo. Ele faz perguntas sobre a gente, por que a gente está indo fazendo intercâmbio, qual é o nosso país de origem, idade, planos para o futuro, essas coisas. Mas para cobrar a fala da gente mesmo para avaliar. E é bem tranquilo fazer o teste. Boa sorte para quem for fazer. Eu espero que dê tudo certo, que vocês não fiquem nervosos. E é isso. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela em algum momento. E é isso. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Fui!